Paz do Senhor aos irmãos. Deixar mais baixo um pouquinho só, que nas corridas que a gente der, ele capta. Pois bem, irmãos, estamos aqui na lição de número 9, quarto trimestre do ano de 2021, aprendendo as lições bíblicas que temos nós, assembleanos, por hábito, toda manhã de domingo, óbvio, nos reunirmos. Eu, pela primeira vez aqui no Templo Central, tentando ou comentando esta lição, que a lição por si, no todo, das 13 lições, a fé que vence o mundo. Bom, isso é a chamada de capa já, é o título de toda a lição. A fé que vence o mundo. Mas como que poderemos exercitar a fé? Como que poderemos ter fé? De que forma que nasce a fé? Que fé que temos? Em que proporções que temos a fé? Bom, as proporções da fé são para hoje. Os demais temas levantados aqui já passaram, e com isso nós podemos ser aperfeiçoados a cada dia. A exemplo da nossa conversão, bom, cada um converteu-se em dado dia específico lá no passado. No meu caso, que conheci o Evangelho numa pregação de culto de jovens ao ar livre na cidade de Cuiabá, onde eu pude ouvir a mensagem do Senhor Jesus e criar naquela palavra que ela podia trazer refrigério para a minha vida, que ela poderia transformar a minha vida, que ela poderia fazer de mim uma pessoa útil para a sociedade, que ela poderia fazer de mim um elemento do reino de Deus. E isso eu criei numa mensagem. Pastor Leodato, que já partiu para a eternidade, infelizmente, ele pregava ao ar livre, e eu e a minha esposa pudemos aceitar a Jesus. Nos ajoelhamos no chão, onde era cascalhada a rua, nós nos ajoelhamos ali e pudemos crer. E de imediato, como diz a palavra, o nosso nome foi tomado e escrito no livro da vida, porque nós passamos a testificar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Só que a nossa carreira de fé apenas estava começando. E isto foi lá em 1990. Não foi ontem, não foi antes de ontem. E eu pude entender que a fé que eu tenho no dia de hoje, ela é quase que insuficiente para eu poder vencer amanhã. Que a fé de amanhã é uma nova comunhão, dá-se de um novo relacionamento entre eu e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos aperfeiçoa. Porque vamos vencendo, como diz a palavra, de fé em fé. E se eu ficar baseado em cima daquela fé de 24 de julho de 1990, o que seria de mim no dia de hoje? O que seria da minha esposa? O que seria da nossa família? O que seria da igreja se a fé dos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wing ficasse tão somente na mensagem que eles ouviram lá em Chicago, onde eles ministravam, cada um tinha seu trabalho, um era pastor batista e assim por diante, mas eles renovaram a fé e puderam descer até a América do Sul, trazendo a mensagem pentecostal, trazendo dentro dessa mensagem a palavra de salvação, e chegou até nós, e agora já se passam 110 anos, desde que o evangelho pentecostal chegou nas terras do Brasil. E dos meus dias que eu criei em Jesus Cristo, já se passam aí 31 anos, 32 anos. E você, como que está a sua fé? Talvez nós possamos pensar, eu estou tão abatido, né? Eu sou obreiro na igreja, eu faço parte do ciclo de oração, eu sou jovem, eu sou ancião. Ninguém sabe do que está acontecendo comigo, que às vezes nós nos encontramos desgastados, né? Quase que a ponto de uma depressão. E por fora nós nos adornamos, nos enfeitamos e passamos uma mensagem que de fato nós não estamos vivendo, porque nós há muito já perdemos a fé. Infelizmente, eu vi crentes já na minha vida, nesses poucos dias que eu sirvo ao Senhor Jesus, pessoas de 40 anos de ministério que eu conheci, e que após 15, 20 dias de uma conversa que eu tive com ele, ele tomou uma decisão e deixou o evangelho. Então, existe em nosso meio, até ver, às vezes nós mesmos temos problemas e dificuldades, porque nós estamos deixando de praticar a fé, exercer a fé. Nós não estamos acompanhando as proporções da fé e os milagres. Proporção fala de dimensão. Aquilo que nós fazemos hoje
vai repercutir amanhã, positivo ou negativamente. Quais são as proporções da fé e os milagres? O que isso tem acarretado, o que isso tem influenciado em nossa vida? A nossa fé que nós obtivemos, que nós passamos a crer, quando da nossa conversão lá atrás, ela tem sido o combustível para chegarmos até hoje? Sim, mas nós temos renovado essa fé? Nós temos exercitado essa fé? O que tem à nossa volta hoje? Qual a dimensão que isso tomou? Que proporção que tomou a nossa crença? Porque de alguma forma, nós somos frutos também da nossa crença, que é oriunda da nossa fé. Eu pude crer no Senhor Jesus Cristo e Ele me deu uma nova vida. Eu parei de dar problemas à sociedade e tive uma opção por uma nova vida em Cristo Jesus. E com isso fomos andando nos caminhos do Evangelho. As pessoas da igreja nos discipularam, a mim e a minha esposa. Pudemos ter um contato com a igreja local, em que passamos a servir a Cristo. Pudemos entender que a nossa vida pregressa, aquilo que nós tínhamos dali para trás, pouco importava agora para o Senhor, e que nós teríamos que vir numa nova dimensão de fé. E hoje chegamos então, tudo isso para chegarmos até a lição de número 9, as proporções da fé e os milagres. Falando de milagres, que também é um dos dons do Espírito Santo, quantos de nós que já vimos milagres no passado, que através de nós o Senhor já operou milagres, e aí a gente dá testemunho nas nossas rodas de tereré, ainda que eu não o tome, mas a gente ouve, que a gente não tem visto milagre nesses dias. Mas o causador de não haver milagre nesses dias não seria a proporção que a minha fé tomou? Isso é devido ao esfriamento pessoal e particular? Os milagres acontecem quando há a divulgação, quando há a pregação, quando há a prática da oração, quando há a prática da devoção, quando há a prática da crença, pois que eu tenho que crer. Aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus fala aqui para os seus discípulos: por que sois tímidos, E essa timidez que o Senhor fala, não é timidez que eles tinham em aceitar, de testificar do Cristo, mas eles foram tímidos na hora da provação, em que deveriam exercer a fé, em que poderiam, como dizem alguns neopentecostais por aí, determinar, mas eles quase que se acovardaram, ficaram com vergonha, a verdade é essa, ficaram com vergonha e iam deixar tudo acontecer. E Jesus falou bem assim para eles: geração incrédula, até quando, Até quando estarei convosco? Uma geração incrédula, mas isso já se passa em 1900 e tantos anos, ainda não deu 2000 anos dessa passagem, e a timidez continua. Nós temos sido tímidos. Me recordo que em determinado momento, quando eu estava fazendo evangelismo, fui à casa de um senhor, lá no interior do Mato Grosso, e ele estava com lepra na perna dele. Lepra mesmo, já branca, igual a banha de porco que a gente compra no supermercado. E eu ali fui tomado pelo Senhor e tive um lampejo de fé. E falei: eu vou orar por ti, por você, e você vai ser curado desse seu problema. Ele falou: que bom, porque não vai ser o primeiro que estará orando. Outros crentes já vieram aqui, oraram, e eu continuo aqui com as minhas moscas. E pela misericórdia do Senhor, na alegria do Espírito Santo, e com uma fé sobrenatural que sobreveio a mim naquele momento, eu orei, e o outro irmão que estava comigo ficou olhando para mim em vez de orar também, e com uma semana ele estava curado. A perna dele estava perfeita como a outra, claro, com aquela cicatriz, daquela queimadura, tipo uma queimadura, que a lepra estava deformando a perna dele, estava engolindo a carne, estava apodrecendo. Foi curado. E por que hoje nós não vemos mais milagres? Porque a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu de uma forma que nós acreditamos muito na ciência. O problema do vírus que está assolando a humanidade, os crentes não oraram para repreender este mal,
porque pandemias existiram no decorrer da história, como nós temos uma extensa lista de pandemias e as mortes que elas causaram, e a menor das pandemias que se tem registro na história é essa que nós estamos vivendo, e nós estamos reclusos, afastados, não convivendo em sociedade, mantendo o distanciamento, que é louvável, seguindo as recomendações científicas, que é louvável também, porque a ciência é um dom que Deus deu para o homem, mas nós não temos orado, infelizmente. Também me recordo na cidade de Santa Cruz, depois da escola bíblica dominical, passei na casa do senhor chamado Romário. Isso faz algum tempo já. Ele estava com 65 anos. E ele tinha um cilindro de oxigênio, a mangueirinha no seu nariz, há muitos anos atrás, que isso não era novidade ainda. E remédios, caixa de sapato. Ele tinha 2 caixas com as listas e os horários para ele tomar. E eu com a minha esposa não está hoje aqui, e eu com ela, tivemos um novo lampejo de fé. O Espírito Santo falou, ora, falei, seu Romário, se o senhor crê que o senhor será liberto desse mal, desse seu efizema, de todo o histórico que ele já havia contado, o senhor será curado. Falei, então pode orar. E o pior, ele morava parede e meia, do outro lado da cerca tinha uma igreja evangélica. E eu, da escola dominical que a gente trabalhava, dava os 4 quilômetros que a gente fazia o percurso a pé, passamos ali. Os irmãos não visitavam ele daquela comunidade. Precisou o Senhor despertar alguém distante, passamos ali, oramos e fomos embora. Era um domingo, já estava com o almoço atrasado, a pé, faltava mais uns 2 quilômetros para chegar em casa. Uma semana, 10 dias depois, eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, encontrei ele no circular da cidade, no ônibus. Quem estava ali no circular? Ele. Ele falou, não estou tomando mais nada. Nesses poucos dias que você esteve lá em casa, os meus problemas sumiram. Não usei mais oxigênio. Não, na segunda-feira, que era domingo quando orei, já não precisei mais tomar remédio. Não houve necessidade e eu estou andando aqui na rua. E ele estava com 70% do seu pulmão comprometido, não podia sair de casa. Então, as proporções da fé e os milagres. Será que a igreja do século 21, a igreja do 4º trimestre, ela está preparada para exercer este dom de Deus, que é a fé? Eu acredito que sim. E para que nós possamos exercer isso aí, para que nós possamos praticar, há necessidade de que alguma coisa aconteça. Por outro lado, quando a minha mãe esteve mal com câncer, eu orei e ela morreu. Infelizmente, ela morreu na minha frente. Só que, antes dela morrer, a minha esposa ficou com ela uma semana. Aí depois que ela morreu, a minha esposa falou, não, fica tranquilo, porque a sogra, antes dela morrer, aí 5 dias, ela voluntariamente me chamou para que eu pudesse falar do Evangelho para ela, para que eu pudesse cantar uns hinos com ela, a minha esposa e a minha irmã Ana Marisa, que mora na cidade de São Paulo, que crê também no Senhor, assim como a gente. Então a minha esposa e a minha irmã cantaram louvores, falaram do amor de Jesus Cristo, e a minha mãe, que fumou por 55 anos, que teve uma vida semelhante à minha antes de ser cristão, ela falou bem assim, eu confesso os meus pecados e creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. 5 dias após, ela morreu. Eu pude entender que o maior milagre nessa situação foi ela ter crido no Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e para a glória do seu nome. Então, qual é a proporção da nossa fé? Quais os milagres que serão ou que são ou que foram operados? Será que agora eu, nesta minha vida, com alguns irmãos aqui da mesma idade minha ou mais avançados, já demos entrada no nosso pedido de aposentadoria? Para que os jovens, os adolescentes e as crianças possam tomar o nosso lugar? E nós já nos cansamos desta fé? Será que agora nós tomamos para nós a timidez dos apóstolos? Não a timidez de testificar a Jesus Cristo, não a timidez de falar que Jesus é o Salvador, mas a timidez de invocar ao Senhor Jesus Cristo e pelo poder que no nome de Cristo repreender o mal, seja ele uma enfermidade, seja ele um efeito climático,
seja ele um efeito devastador da natureza, qualquer coisa, ou mesmo numa situação duvidosa em que nós, por causa da nossa fraqueza, nos envolvemos e que nós podemos nos arrepender e clamar pelo Senhor e Ele nos atender. Então, nós que estamos mais para lá do que para cá, não podemos entrar com esse pedido de aposentadoria e deixar a nossa fé para que outros a tomem, porque a fé que os jovens têm, é eles que têm. Os adolescentes e as crianças estão desenvolvendo uma fé para eles. Nós temos uma fé desenvolvida em nós, porque hoje nós não somos tímidos. Nós podemos dizer a qualquer coisa, em o nome de Jesus eu te repreendo, em o nome de Jesus eu te abençoo, e isso poderá ser feito conforme nós cremos. E aqui na leitura bíblica em classe, né? Mateus 8, 23 ao 27, já foi lido, né? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E os discípulos preocupados com um efeito da natureza, um evento climático. Mas Jesus, homem, repousando, cansado do seu dia de trabalho, da sua prática de divulgação do reino de Deus. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Aí o Senhor então perguntou-lhes, né? Por que sois tímidos? Haveria necessidade de interromper o Jesus histórico, o Jesus biológico, o Jesus homem que estava ali do seu descanso? Não é tão ruim quando o filho ou o neto nos acorda do nosso cochilo, lá em cima do banco na garagem, em que a gente sai do carro e deita no banco ali, ou se assenta naquela cadeira de fio, de balanço, e cochila, e aí vem o filho ou o neto e nos acorda. Não é tão ruim isso aí? Jesus se sentiu dessa forma, e falou: por que vocês são tímidos? Por que vocês mesmo não tomaram uma decisão? Jesus, homem, precisava do descanso, mas estava ciente dos problemas e da pequenez da fé que havia nos seus discípulos. E hoje nós somos melhores que os discípulos? Em hipótese alguma. Continuamos sendo discípulos, porque só deixaremos de aprender quando morrermos ou acontecer o arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso não acontecer, podem vir os anos sobre essas costas. Que venham os anos sobre mim. Eu farei 60, eu farei 70, eu farei 80, mas continuarei sendo um discípulo do Senhor. E eu, como discípulo do Senhor, eu tenho autoridade que há no nome de Cristo para as ordenanças, para repreender os males. Mesmo nos problemas teóricos, já tive solução com a ajuda do Senhor. No meu trabalho, que envolve teoria, que envolve algumas coisas, que envolvem narrativas, dissertações, já fui bem sucedido porque orei e apresentei o problema e o Senhor me deu vitória. Isso é a proporção da fé. Isto é um milagre que pode nos alcançar. Milagre é uma coisa maravilhosa, extraordinária, que vem a acontecer em razão da fé. Se nós nos tornarmos cristãos históricos, tudo isso acabará. Viveremos a narrativa bíblica tão somente. Teremos a Bíblia como mais um livro, como mais uma literatura, em que decoraremos os seus livros, seus capítulos, seus versículos, e isso será narrativa tão somente. Mas a partir do momento em que nós, a cada dia, nos convertermos, que a cada dia possamos tomar uma decisão de fé, a Bíblia, ela continuará renovando-se para nós. Ainda que a palavra escrita permaneça a mesma, mas as bênçãos oriundas daquilo que está escrito, ela vai vir sobre nós, continuará repercutindo em nossa vida, porque nós passamos a crer, tornamos a crer. Os nossos momentos de incredulidade que duraram até ontem, antes de pegarmos no sono, infelizmente, isso ficou para trás. Por que eu estou falando isso? Com base nos discípulos do Senhor. Andavam com Jesus biológico, com o Jesus histórico, com o Senhor Jesus. Andavam com Ele e faltava-lhes ainda a fé. Eles viam o Cristo, participavam das refeições com o Cristo,
ouviam diretamente dele. Hoje nós já temos essa situação terceirizada. Nós ouvimos de pessoas que falam de, pessoas que testificam de. Não está mais difícil então para nós sermos crentes? Está mais fácil porque pela fé não precisamos ver o Senhor. Não precisamos ouvir dele aqui assentados audível, mas nós apenas precisamos crer naquilo que ele falou e os seus servos, alguns apóstolos, outros discípulos, alguns historiadores, tipo Lucas, escreveram sobre ele. E essa história que escreveram sobre Jesus Cristo, ela repercutiu tanto que chegou até nós desta forma, na forma de Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Nos dias de Jesus, não estava sendo escrito nada sobre ele. Mas depois que ele morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, todos creram nele. E houve testemunhos tais de 120 pessoas numa situação, de 500 em outras. E esse testemunho, ele invadiu a história, invadiu os anos. E as pessoas que ouviram as histórias daqueles que viram, registraram. E essa história registrada chegou até nós. E nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. Se nós cremos, então, nós fazemos dupla com Abraão. Abraão já foi apresentado aqui na IBD como pai da fé. E assim acreditamos. Hoje nós não somos pai da fé, mas nós somos aliados da fé. Porque, a exemplo de Abraão, pudemos crer em quem não vimos. Porque Hebreus, quem escreveu aos Hebreus, dissertou muito bem que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E eu tenho uma tradução aqui da TEB sobre Hebreus que diz assim: a fé é o modo de possuir desde agora o que se espera, o meio de conhecer novidades que não se veem. É um tanto diferente da nossa tradução costumeira. Mas nós, pela fé, nós já possuímos. A cura para o mal, a cura para a minha mãe, eu já possuía. Só que a cura para a minha mãe não era a libertação da enfermidade, era a cura da alma, era a restauração dela, era ela voltar a se parecer com o Cristo, era voltar a ser semelhante ao Cristo que morreu na cruz. Então ela creu. Ela não foi curada do seu câncer. Mas a minha esposa, em Cuiabá, através de uma oração, ela já foi curada das pedras que ela tinha na sua vesícula. Estranho como que é o mundo da fé. O apóstolo Paulo, que orava, que pregava, que dissertava sobre o Senhor, que escreveu as 13 epístolas que estão aqui no Novo Testamento, ele morreu também. E, como diz a história, então, teoricamente, ele morreu decapitado. Faltou-lhe a fé? Não. Ele cumpriu, ele combateu o bom combate, encerrou a carreira, mas guardou a fé. Por que então que nós estamos sendo tímidos e estamos quase que perdendo a fé? O que tem nos levado a aumentar ou perder a fé? Senão as nossas próprias atitudes. Qual é que é o título da lição? As proporções da fé e os milagres. Talvez o maior milagre que possa acontecer é a minha autoconversão. Né? Muitos dizem que há uma reversão em que as pessoas deixam de crer, em que se tornam cristãos nominais. Então, isto é um momento que acontece uma reversão, em que a pessoa para, reflete, deixa de crer em si mesmo, deixa de crer na palavra e volta atrás. Mas agora, uma autoconversão, para aqueles que estão nos ouvindo nesta oportunidade, que deixaram de crer, tenham de si agora ou para si uma autoconversão. Tornem a crer naquilo que você já creu. Naquilo que você creu o quê? Quem que te pregou? Napoleão Falcão? Gilmar Santos? Não sei. Deixa de crer. Passe a crer agora no Senhor Jesus Cristo. Talvez a mensagem que você creu por um momento não foi o suficiente para você se entregar ao Cristo. Mas agora nas páginas do Novo Testamento você encontra Jesus. E quando você encontra Jesus, é melhor que quando alguém lhe o apresente. Porque agora você poderá ter a sua experiência. Você poderá viver a sua vida com Ele.
Você não viverá mais a vida daquilo que pregou para ti, mas você terá uma nova vida em Cristo Jesus, uma autoconversão. Quantos anos eu na igreja e agora eu tenho oportunidade de me converter? As proporções da fé. Pois que ouvi aqui também no púlpito, nesse trimestre, as formas de crença, as formas de fé, fé natural, fé espiritual e assim por diante. Talvez nós nos identificamos como cristãos praticando uma fé alheia, uma fé secular, uma fé baseada em simpatias, em astrologia, em cosmologia, em tantos estudos que o ser humano desenvolve para encontrar a Deus. Mas, no entanto, quando Yuri Gagarin chegou, no espaço, que foi o primeiro homem a sair no espaço aí, não ir para a Lua, mas sair, ele falou, eu não vi Deus, mas nem vai ver mesmo. Porque Deus não foi preparado para ser contemplado com os olhos físicos, ou como a Bíblia diz, com os olhos carnais. Mas Deus é contemplado na nossa comunhão, no nosso relacionamento do dia a dia, é que Deus se manifesta. Como diz David Yonshu, que já morreu, me parece, há 2 meses atrás, no seu livro da Quarta Dimensão, Se ele escreveu o livro da Quarta Dimensão, o que eu entendo? Que Deus, ele vive na quarta dimensão, em que entre Deus e a humanidade existe todo o universo. E esse universo, baseado em 96 bilhões de anos-luz de extensão, que dizem cientistas que é o tamanho do universo, está Deus e eu. O universo se torna tão longínquo e tão distante assim, por causa da falta de crença que eu tenho. A Lua se transforma tão distante por causa da descrença que eu tenho. Mas quando eu passo a crer, e eu creio no impossível, e Deus se manifesta através de Jesus Cristo com a ação do Espírito Santo, o universo deixa de existir como barreira física, e Deus se faz presente no meu quarto, na minha sala, ou nesse salão de escola bíblica dominical. E as proporções da fé, aí acontecem os milagres, porque Deus que está tão distante, em que astronautas não viram Deus, em que cientistas não veem Deus através do Hubble, e agora com o James Webb daqui uns dias, um satélite que enxerga no infravermelho, eles não vão ver a Deus. Mas nós veremos a Deus sem auxílio de óculos, sem auxílio de satélites, de qualquer forma. Mas veremos a Deus no nosso dia a dia. Porque nós podemos passar a crer. A nossa fé, a nossa crença pode ser baseado na minha titularidade eclesiástica. Infelizmente, a minha fé, a minha existência como cristão pode ser baseado na minha titularidade social, o meu cargo, a minha função que eu ocupo na sociedade. E isso me dá um status, e todos pensam que eu tenho fé. E eu tenho fé nessas coisas, você tem fé nessas coisas, mas não acontecem milagres, porque isso é uma fé natural. Então, as proporções da fé, a fé é que dá margem para tudo. Teremos testemunhos para contar para os nossos ouvintes, para os nossos filhos, os nossos netos, baseados em nossa fé. Se nós somos biógrafos de pessoas, de terceiros, seremos apenas roteiristas de histórias terceirizadas, em que contaremos testemunhos de pessoas que encontraram a Jesus mediante a fé. Mas se nós escrevermos a nossa autobiografia, crendo, poderemos ver que o Senhor Jesus operou maravilhas em nossas vidas. Que ontem Jesus nos deu um livramento. Que Jesus Cristo esteve conosco nos momentos mais difíceis. E essas são as proporções da fé. No velório da minha mãe eu pude pregar para mais de 80 pessoas que não me interpeliram. Pessoas dos vícios da minha vida passada, que eram colegas da minha mãe, da região em que ela vivia. Muitos passaram a crer no Senhor Jesus Cristo. Então, em que momento em que poderemos manifestar a fé? Em que momento acontecerão os milagres? Quando eu passar a crer. Quando eu ver que até ontem eu vivia desviado e distanciado, mas não em pecado, longe de Cristo por causa da minha fé. Os discípulos estavam aonde com Cristo? No mesmo barco. E por incrível que pareça, não era nem um Titanic de tamanho. Não era nem um ferryboat que atravessa ali Paranaguá. Era, para a nossa visão, era uma canoa, um barquinho aí com 6 metros de comprimento, daqui no Pastor Gilson no máximo. Estavam convivendo com Cristo e faltou-lhes a fé, foram tímidos. Então Jesus Cristo ele se faz presente
em nossa vida. Ele está conosco. Temos que viver com Cristo. Ou nós vivemos com Cristo, ou vivemos com o mundo. A opção é nossa. Infelizmente. Desenvolvimento da fé. Com licença. Água. Níveis de fé. Aqui nós devemos aprender e entender que há níveis de fé, como já temos falado. Jesus fala de várias condutas quanto à fé. Eu coloquei um A aqui de haver, depois da vírgula. Há indivíduo que tem pequena fé, conforme Mateus 8:26. Outro que possui grande fé. E onde está a diferença de uma pequena fé e de uma grande fé? Uns têm fé para a sua própria salvação, que já se torna um milagre, pois que ser salvo é crer no impossível. Ser salvo é crer que Deus fez-se homem, certo? E habitou entre nós. E lá, João Batista falando, João o evangelista escrevendo sobre, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Fé para ser salvo, eu acredito que é o ápice da nossa vida. Mas para os sensacionalistas, fé para ser salvo é a menor das fés, porque não há manifestação espiritual. Mas de que adianta, como diz Paulo, né? Como diz Jesus, como diz os outros escritores, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? De que adianta sermos ricos, sermos bem-sucedidos eclesiasticamente, ou na sociedade, ou no secular, e perdemos a nossa salvação? O que nós temos preparado para nós mesmos? Qual é o repouso que temos para nós na eternidade? Pois que a fé de muitos se resume aos bens seculares que podem proporcionar um momento de conforto rápido, 30, 40 anos talvez, outros nem isso. Steve Jobs, né, que já morreu devido a um câncer, não sei se é verdade, apenas quero replicar. Ele falou que ele daria a fortuna dele por uma vida sã e sadia, tal qual um esmolante, tal qual um pedinte que habita nas ruas. Está vendo? Então, se eu sou salvo, para mim, João Marcelo, é o ápice da fé. Isto é a grande fé para mim. Talvez para você que está me ouvindo lá atrás, ou aqui, fé é aquela cura que você espera para a sua avózinha, que já tem 90 anos. A exemplo disso, a minha sogra, 107 anos e fez em agosto, 107 anos, agosto, setembro, outubro, novembro, 107 anos e 3 meses. Talvez a fé para minha esposa, a grande fé para minha esposa seja em que ela orando e a mamãe dela, que é a minha sogra, viva mais 107 anos. Não sei. Em que nós baseamos a nossa fé? Então, há indivíduos aqui, não que o comentador foi infeliz, foi feliz sim. Há indivíduos que têm pequena fé, outro que possui grande fé. Assim, se a fé é grande, podemos entender que há níveis de fé, mostrando que ela pode ser desenvolvida e exercitada. No meu trabalho, eu já pude exercer e desenvolver a fé. E ela me deu um retorno para a minha vida social, para a minha vida secular que eu tenho também, até os dias de hoje. Pois que problemas de Newton, não da mesma forma que Newton fez, descobrindo a ideia da gravidade, que é 9,8 ao quadrado e acelerando constantemente, óbvio. Mas o meu trabalho em Santa Catarina e Videira, há alguns anos atrás, eu orando, Senhor Jesus, o meu ganha-pão é deste trabalho. Se eu não conseguir desenvolver as atividades, eu serei demitido. A minha esposa, eu tinha uma filha só até então, eles padecerão necessidade. Passarei fome. E comecei a jejuar e a orar e a jejuar e a buscar. Tenho até hoje os rascunhos que fiz há mais de 20 anos atrás, que serviu para eu ser feliz na minha atividade profissional lá em Videira, Santa Catarina, e repercutiu até hoje
Interessante. Só que fórmulas, elas são eternas, elas são coexistentes. Depois eu descobri que já existiam aquelas fórmulas, mas eu não tinha instrução, eu não tinha conhecimento, e o Senhor me revelou. E hoje estou aqui testificando disso. E eu tenho a menor fé deste salão. E o que vocês não poderão fazer, então, se vocês e vocês que estão do outro lado nos assistindo, exercitarem as suas fés? Há fé grandes e há fé pequenas. Todas devem ser desenvolvidas, todas devem ser praticadas, mas não à semelhança do espiritismo, né? Da psicografia, do recebimento de espíritos, não, mas pelo Espírito Santo, que é Deus e que testifica que Jesus é Deus. Ele pode dar para nós. Eu sou oriundo de evasão escolar, pastor Gilson. Eu sou oriundo de evasão escolar. Os meus problemas na adolescência, com problema A e problema B e problema C, e que gerou um problema dentro da minha casa também. Eu sou oriundo de evasão escolar de algumas escolas da cidade de Ponta Grossa, em que eu saí de casa com 11 anos de idade, por causa de problemas familiares e coisas mais. E eu olho para trás e vejo quão bom tem sido o Senhor que me encheu da sua fé, daquela fé que ele tinha no barco, que ele estava dormindo, que Jesus homem, ele era o oportunizador da fé para aqueles que o seguiam. E agora eu, João Marcelo, acompanhando a Cristo, não fisicamente, mas espiritualmente, ele agora reparte comigo daquela fé. E ele me enche dessa graça. E eu posso crer. Tenho tantos milagres de fé, tantos exemplos, tantos testemunhos das repercussões, das proporções que a minha vida tomou devido à fé. Eu sei que 98% não creem, eu não estou contando para que alguém possa acreditar. Eu estou, como diz Lucas, testificando publicamente daquilo que o Senhor fez e faz para mim. Eu estou... Pode falar. Ah, tá. Nós estamos, então, testificando da fé. Nós vamos, então, até... Amém. Graças a Deus. Então, se há pequena, também há grande fé. Todavia, exercitamos cada vez... Será que o comentador esqueceu ou errou aqui? Exercitamos cada vez, a lição está dizendo, menos nossa fé. Mas, pela minha ideia, disposição desta manhã, teríamos que exercitar a cada dia mais a nossa fé. Para que todos possam saber que na Assembleia de Deus, Missões, há um povo de fé. Que quando esse povo ora, as coisas acontecem. Que o Evangelho é pregado, o reino de Deus é anunciado, as coisas maravilhosas de Deus acontecem, porque estamos exercitando nossa fé. Admiro muito os nossos irmãos batistas, assim como eu admiro os assembleanos, que tiveram fé, para que mesmo em meio às perseguições, não deixar de testificar. Em eles não deixando de testificar o amor de Deus em Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho progrediu até chegar nesta manhã a nós. Como desenvolver a fé? Bom, a fé no contexto judaico, essa palavra fé, literalmente, ela não existe. Eles dão uma outra razão para essa palavra que é confiança. Quando nós não temos fé, então nós não temos confiança. Se nós não confiamos, nós não somos amigos. E Jesus disse, e vocês não são mais servos, serão o quê? Meus amigos. Se faltar a fé, então, para mim, eu não sou amigo de Cristo. Porque, puxando pela ideia judaica, eu não tenho confiança. Só tem fé quem confia, só confia quem tem fé. Como fortalecer a fé? Como já vimos,
Nossa fé pode aumentar, desenvolver-se, crescer. Visto que temos vários níveis de fé, logo ela pode ser desenvolvida, melhorada. Isso pode ocorrer através do uso. O meu carro, a minha bicicleta, a minha moto, o meu sapato, pelo uso, eu desgasto. O meu carro, pelo uso, ele acaba virando sucata. A minha fé, pelo não uso, acaba me colocando na situação de ser reciclado. Pelo não uso. A minha fé, quanto mais eu uso, mais eu cresço, mais eu me desenvolvo à semelhança do Filho de Deus, crendo no seu nome. Porque assim como ele é, nós seremos, diz o apóstolo João. Então a fé é o oposto das coisas seculares, das coisas físicas e tangíveis. As minhas coleções que eu tenho, pelo uso eu deterioro. Se eu não usar, a minha coleção se mantém intacta, digno de os irmãos vir e admirar-se. Mas a minha fé, para que as pessoas se admirem, carece que eu use. Vou contar um outro testemunho. Em Cuiabá, espero que ele esteja assistindo, tem o Hélio, meu amigo há mais de 20 anos. Ele comprou um carro a semana aqui em Campo Grande. Sabe por que ele comprou o carro e pagou o vendedor? Ele falou para mim: Pacheco, pastor Gilson, o que foi? Eu vi um carro e eu quero que você vá no tal endereço ver o carro para mim. Foi, terça-feira. Ele me ligou, terça-feira à tarde eu fui. Falei: pode comprar que o carro é bom. Sabe o que ele fez? Ontem de manhã, ele chegou, porque antes de ontem, sexta-feira à tarde, num cartório aleatório aqui da cidade, eu fui com o vendedor, o rapaz com o recibo, o rapaz preencheu o recibo do carro no nome do Hélio, que estava em Cuiabá. O Hélio fez o Pix, transferiu o dinheiro para ele, para mim. Ele viu o carro, um amigo dele falou para ele. Ele chegou ontem de manhã, 5h50 na rodoviária, eu peguei ele se alimentou-se comigo, participou, contamos as histórias. 8h40 ele saiu da minha casa, destino a Cuiabá. Abasteceu o carro na saída. Sabe onde que ele parou com o carro? Na casa dele. Eu dei uma garrafa de água para ele, grande, de 5 litros, e aquela água foi o sustento dele. Ele acreditou em quem para comprar o carro? Ele teve fé ou eu tive? Irmãos, eu fiquei orando do começo ao fim, para que ele não se entristecesse com o Senhor por minha causa, porque ele me tem por amigo e eu tenho ele por amigo. Nós cremos um no outro. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Se eu não deixei ele na mão, o Senhor Jesus deixará nós que cremos nele? Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós faremos prodígios, operaremos maravilhas. As pessoas crerão. Os salões que nós falarmos se encherão para nos ouvir por causa da nossa fé que nós estamos exercitando, porque nós estamos fortalecidos na fé e no seu poder. Seguinte página. As proporções da fé. Entender que a fé pode ser aprimorada, desenvolvida e melhorada. Se a nossa fé tem sido um bastião, um lugar forte para que nós não passamos necessidades, como foi o relato. Se a nossa fé tem sido uma fortaleza para o secularismo em nossa vida, convém agora que ela possa ser aprimorada e transformada em redundância para a eternidade, para que nós possamos tirar proveito desta fé. Para que esta fé praticada, conforme esse testemunho que eu dei aqui do Hélio e de tantos outros, e os meus testemunhos têm nome e endereço, e não deu tempo de eu ligar para todos e falar: se alguém ligar para você, você confirma isso aí. Não deu tempo, irmãos. Tem fé e endereço, tem telefone de testemunha. Isso aí chega a ser insignificante, se esta fé não me conduzir ao Calvário para o reconhecimento de Cristo. Se ela não for aprimorada, se ela não for aperfeiçoada, se ela não for lapidada pelo Senhor Jesus, de nada adianta. Fé é como um grão de mostarda. Jesus falou como um grão de mostarda e não do tamanho do grão da mostarda.
Ainda que Jesus não disse do tamanho do grão da mostarda, a mostarda, Jesus apresentou ela como a menor das sementes, a hortaliça que tem a menor das sementes, que ela oscila de 1 milímetro, e eu trabalho com medidas. Eu conheço de micrômetro, eu conheço de paquímetro, de trena, eu conheço de medidas, claro, com a ajuda do óculos para poder enxergar ali. Então, a semente da mostarda, ela dá 1 milímetro, que é a milésima parte do metro. Só que essa mostarda, quando ela germina, quando ela cai no solo bom, no solo fértil, 1 milímetro, hoje eu tenho dificuldade para enxergar 1 milímetro, sem o óculos. Se essa sementinha, uma só, e ela cai no solo preparado, no solo adubado, no solo propício, ela vai germinar, ela vai crescer. Algumas mostardas chegam a ter 4 metros de altura. E os seus galhos se estendem de forma que eu e o pastor Gilson e alguns irmãos podemos chegar à sua sombra. E acima das nossas cabeças podem as aves se aninhar também e fazer ninhos. Olha a proporção que toma isso aí. Então, se nós tivermos agora fé como a semente da mostarda, nós vamos vencer os problemas, nós vamos vencer as dificuldades e vamos ser a atenção para refletir Cristo, para que todos possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isto é a proporção da nossa fé. Vamos crescer? Vamos crescer. Uns com 2 anos de crente, 5 anos de crente, 10, 15, 30, 50. Eu nunca vi alguém com mais de 50 anos de crente, mas eu sei que tem. Mas que esta grandeza proporcionada seja para edificação e para ampliação do reino de Deus. Fé como um grão de mostarda. Eu fiz uma anotação sobre ela aqui, cadê? A mostarda. Aí tem alguns escritores, e a gente gosta de ler também, e eles já se aprofundaram e falaram que essa mostarda aqui é a Brassica nigris, né? Que é a mostarda comum. Então, esta mostarda que Jesus dá o exemplo dessa semente na parábola em 2 vezes em Mateus, não é nenhuma mostarda preparada, geneticamente modificada. Não, é a Brassica nigris, que é uma mostarda comum. A região da Eurásia, que é o conjunto da Europa e da Ásia, é uma planta comum para quem mora naquelas terras. Brassica nigris. Então Jesus pegou o que há de comum para demonstrar o poder que pode ter a nossa fé. Não precisa com isso, então, revestirmos de uma teologia, de um pós-doutorado, de um pós-doutorado. Não precisa termos um título em divindades, que é um título honorífico, que não é adquirido em academias, mas é um título adquirido pelo nosso conhecimento na teologia, doutor em divindade, em que nós pregamos e conhecemos, fazemos dissertações, defendemos teses, né, pastor? Não há necessidade disso para sermos como a semente da mostarda. Para sermos como a semente de mostarda, necessitamos ser como uma criança que se achega aos pés do Senhor e que o Senhor a coloca na sua perna e começa a brincar. Nós temos que adquirir a inocência e a simplicidade de uma criança para nos tornarmos e termos uma fé semelhante à semente de mostarda. Não precisa os meus anos de seminário, não precisa nada disso. Basta apenas crer. E se nós cremos, nós somos feitos à semelhança do Senhor. Nós podemos fazer aquilo que o Senhor fez mediante a palavra da fé, que João mesmo deixou escrito isso aí. Para que nós possamos fazer as coisas que Ele fez e fazermos mais ainda na área humana. Na área divina, impossível. Mas na área humana, podemos fazer mediante a fé, que é colocada dentro de nosso coração, dentro do nosso cérebro, dentro de nossa vida. Podemos repercutir de uma forma em que todos possam ver e contemplar a nós como árvores que podem ter um descanso. Pessoas que veem à sombra dessa mostarda, agora um arbusto grande, uma árvore média, ter uma sombra, ter um refrigério e ter do que se alimentar. Então nós cristãos,
Nós nos identificamos como Cristo, porque somos cristãos. E esta árvore é o Senhor Jesus Cristo. Nós apenas vivemos na sua sombra. Nós somos reflexo daquilo que o Senhor é. Então, em nós tem que estar implantada a simplicidade e a humildade de uma criança. A criança aqui não precisa ser uma criança biologicamente, mas o status de uma criança em nossa vida. Porque cristãos como somos, temos que ser humildes. Como fortalecer a fé? Vamos lá, vamos pular mais, das proporções da fé. A fé como um grão de mostarda. Uma mulher pagã que demonstrou 10 e 5. 5 minutos agora, não precisa nem de bilhetinho. Né? Uma mulher pagã que demonstrou grande fé. O evangelista Billy Graham não foi o evangelista Billy Graham. O evangelista Demos Sakaria também não. O evangelista Antônio Dionísio também não. Mas o evangelista Mateus registrou um fato muito interessante envolvendo uma mulher. Algumas Bíblias tratam de Ciro Fenícia. E aqui essa versão trata de uma mulher cananeia. O que essa mulher cananeia estava fazendo aqui? Ela é anacrônica, ela está fora do seu tempo. Ela está fora do texto. Porque a ideia dos cananeus eram, pela lei de Moisés, para serem banidos da terra. Não vou falar outras palavras por causa da modernidade. E essa mulher aqui está presente porque o Senhor, através dela, quer demonstrar uma coisa para nós. Que mesmo em Israel, que aguardava o Messias, que tinha uma confiança no Messias, que tinha uma fé no Messias, que estavam ansiosos pelo Messias, eles não criam. Precisou então uma mulher que não fazia parte, que era para estar extirpada, que não era para fazer parte da história, surge do nada agora, né? Pedindo um milagre. E Jesus ainda, provando ela, como nos prova em alguns momentos, fala: não me é lícito pegar dos pães dos filhos e dar aos cães, aos cachorrinhos. Falou: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Será que nós não estamos no lugar errado e na posição errada da mesa? Nós estamos acima na mesa? E onde é que é para nós estarmos? Abaixo. Porque estando abaixo é sinal de humildade. É o lugar de onde que o servo tem que estar. Porque o servo está abaixo da mesa para servir e fortalecer a crença de quem não crê nos milagres. Infelizmente, tem que ter crença para não crer. E por causa de nós, muitos se desviam, querem apenas o conhecimento. Milagres atraem a atenção do povo que se dispõe a ouvir o Evangelho. O que impede a operação de milagres hoje? Felizmente eu resumi. O que impede a pregação dos milagres hoje? A operação. É a nossa rudeza. É o nosso semblante enrijecido, voltado para as coisas seculares, não preocupado com a obra do Senhor. Isto, infelizmente, impede a operação de maravilhas, de milagres, e demonstra que a nós falta a fé. Mas que vocês possam ser edificados, que vocês possam entender as proporções da fé e os milagres. Deus abençoe.